São 10 cômodos ao todo, paredes altas, na verdade tudo chama atenção. As paredes altas chamam atenção, portas, janelas bem grandes. Muitos perguntam por que uma casa tão alta, na verdade. Na verdade, na época, havia necessidade de ser uma construção alta, porque não tinha luz de forma alguma. E outro, quando construiu essa casa, que foi lá por volta de 1820, era só mata fechada de fora a fora. Se construísse uma construção baixa, no meio dessa mata não ia ter nenhum tipo de circulação de ar. E o que eles precisavam aqui é uma casa bem arejada, porque a ideia dessa casa era ser um ponto de parada de tropeiros com mercadorias, envolvia mercadorias. Se não tivesse circulação de ar, certamente ia mofar as mercadorias. Então, por isso, uma casa bem alta. Já se explica. Já, na verdade, chama atenção também as paredes grossas. É um estilo de construção que eles utilizavam na época. Então, por volta de 1820, houve necessidade de construir essa casa, porque escravo tinha se tornado produto utilizado como moeda de troca. Até então, não havia necessidade da casa. Era só uma mata fechada, existia uma trilha no meio dessa mata, que ligava os dois pontos que era Litoral Norte, Porto de São Sebastião. Acho que a maioria conhece Litoral Norte. O Porto de São Sebastião mandava mercadorias à região das fazendas da região do Vale do Paraíba. E aqui nessa região existia uma trilha que recebeu o nome de Rota Dória. No início, essa trilha, no início de tudo, antes de nada, era o caminho dos índios tamoios. Mais tarde, esse caminho dos índios tamoios passou a ser utilizado para poder desenvolver o comércio aqui do Litoral Norte. Aí essa trilha dos índios tamoios foi trabalhada, transformada, para que as tropas pudessem atingir as fazendas do Vale do Paraíba. E só trabalharam as trilhas, o caminho pronto passou a ser utilizado, onde vocês imaginam o sal sendo o principal produto. Naquela época, sal era moeda forte, utilizava como troca de mercadorias. Saiu do Porto de São Sebastião, as tropas carregadas de sal, subiam da Serra do Mar, atingiam as fazendas, trocavam as mercadorias, era o chamado escambo, troca de mercadorias. Trocava tudo e voltava direto para o porto, dava para fazer isso direto, porque só o sal era produto. Então, durante bastante tempo foi isso. Aí, mais tarde, além de sal, escravo se tornou produto também utilizado como moeda de troca. Aí já envolvia pessoas. Envolvendo pessoas, não tinha como chegar direto para as fazendas com um bando de pessoas. Aí tinha que ter um ponto de parada para poder trabalhar esse bando de pessoas. Foi quando construí essa casa, para ser esse ponto de parada. Aí a mão de obra eles já tinham, que eram os escravizados, eles já utilizaram a própria mão de obra para construção, onde eles tinham conhecimento das técnicas dos jesuítas, que é a técnica da taipa de pilão, que é a técnica que vocês percebam nessas paredes laterais. Já eles tinham conhecimento da técnica, já colocaram em prática, onde a própria mão de obra trabalhar nessa casa, onde vocês imaginam muito suor, muito trabalho, construir essa casa. A casa pronta passou a ser utilizada. Aí aquelas trocas que aconteciam lá nas fazendas, depois que a casa ficou pronta, passou a acontecer aqui. Os fazendeiros saíam lá das fazendas, vinham com as tropas carregadas de produtos das fazendas, que no caso eram derivados de cana, derivados de café, vinham até aqui em busca do sal e da mão de obra que se encontrava aqui. Aí o que vocês imaginam aqui nessa casa era um entreposto comercial de mercadorias. Chegavam aqui os fazendeiros, é uma casa grande, são 10 cômodos ao todo, onde a metade desses 10 cômodos é nessa parede. Essa parede para lá, uma das metades tinha acabamento, era assoalho de madeira. Já essa outra metade não existia acabamento, está bem original, que é essa parte que vocês estão percebendo aqui. Chão batido, paredes abertas. Era nessa parte da casa que ficavam as mercadorias. Dá para perceber também grades nas janelas. Já as grades era para dificultar a fuga dos escravizados e também proteger dos ataques de onças, bicho do mato, porque isso que era mata fechada. Então vocês imaginam isso. Aí os fazendeiros chegavam aqui, encontravam o bando de pessoas, junto com o sal, faziam as trocas, se reuniam nessa parte da casa, onde tinha acabamentos, assoalho de madeira era o acabamento dessa parte, onde tem também 2 quartos sem janela. Já esses 2 quartos sem janela que está ali adentro, se vocês quiserem dar uma olhada nesses cômodos, tem como, do lado das meninas que estão mexendo com flores, dá para ver os 2 quartinhos, pode entrar lá, dá para ver. Esses 2 quartinhos sem janela são 2 cômodos pequenos, eles não têm janela. Já esses 2 quartinhos têm relatos que era onde ficavam as escravizadas moças. Então tem relatos que no bando de pessoas vinham homens e mulheres. Chegavam aqui, separavam as moças, colocavam elas nos quartinhos sem janela e fechavam. E desse lado, o bando de escravizados, os homens, junto com as mercadorias, durante semanas, que era o tempo que eles ficavam nessa casa. Aí nesse período de semanas,
tentavam fugir, se rebelavam. Não era para menos, muito sofrimento, muita indefinição. Então aquele bando de pessoas se tornavam rebeldes, tentavam fugir, se rebelavam. Se fugisse iam perder dinheiro, porque se cavava mercadoria não podia fugir ninguém. E para impedir essa fuga também, eles não iam bater no escravizado. Se batesse, ficava marcas pelo corpo, perdia o valor comercial. Então tem nessa sala, aqui do lado tem uma corrente de ferro. Acho que a maioria já percebeu a corrente, está presa na parede lá em cima. Essa corrente de ferro que está nessa sala foi utilizada na época para prender o escravo rebelde. Então no meio do bando de pessoas tinha o escravo rebelde, eles percebiam a ação, estavam correndo o risco de fugir, ele só ia lá no meio e pegava o escravo rebelde e prendia ou pelos braços, ou pelo pescoço, ou pelos pés e deixava limitado pelo tamanho da corrente até se acalmar. Aí ele se acalmava, soltava ele. E o restante do grupo de pessoas percebia. Se tentassem alguma coisa, seriam presas as correntes também. Então essas peças que se encontram aqui até hoje, elas foram utilizadas na época para isso, para prender o escravo rebelde. Então a gente imagina nessa casa o amontoado de mercadorias, o bando de escravizados, e chegavam os fazendeiros. Quando chegavam, percebia que logo de cara um bando de pessoas. Tem relatos que esse bando de pessoas eram preparados, certamente era muita viagem, muito cansaço na viagem, né? Então chegavam aqui só o pó, cansados, aparentemente com cara de cansaço, abatidos. Chegavam aqui um bando de pessoas iam ficar caidinhos aí pelos cantos. Certamente se os fazendeiros chegassem e percebessem o bando de escravizados, com aparentemente com cara de cansaço, não ia cair bem essa imagem. Tem relatos que eram preparados, tem relatos que colocavam pimenta nos lábios deles e passava óleo pela pele. Aí a pimenta começava a arder, começava a agir, a pele escura, o tom avermelhado causado pela pimenta passava uma imagem de saudável. Dizem que de um canto para outro, isso tornava aparentemente com cara de saudável. Esse fazendeiro chegava, percebia todo mundo com cara de saudável, acabava trocando todo mundo. Então a gente imagina o sofrimento que era para esse bando de pessoas, que aqui nessa casa ficavam por semanas. Então chegavam os fazendeiros, trocavam tudo, daqui eram levados para as fazendas onde iam trabalhar, e os produtos daqui iam para o porto de São Sebastião. Então naquela época era um vai e vem de tropeiros, daqui para as fazendas, na região do Vale do Paraíba, região de Acarim, Santa Branca e Guararema, que era o destino desse caminho. E daqui para o Porto de São Sebastião, esse vai e vem de tropeiros, que durou, mais ou menos nessa região, uns 60 anos. Então a gente imagina, 1820 até 1888, essa casa, essa região foi utilizada. Já em 1888, houve a libertação dos escravos, foram embora, isso aqui abandonado ficou e a mata cobriu tudo. Tudo abandonado, tudo largado. E a mata fechou também os caminhos por onde passavam as tropas. Só que de vez em quando passavam algumas pessoas por esses caminhos. Foi quando passou um viajante, chamado Capitão Pereira. Esse viajante, ele era família lá de Mojimirim, que caminhava sentido Vale do Paraíba. Bastante corajoso, oportunista. Caminhando, esse viajante encontrou a trilha. Alguém falou para ele da trilha que estava caminho para o litoral norte. O viajante pensou logo, vou conhecer o litoral norte, vou seguir a trilha. Ainda bem que ele seguiu a trilha. Ainda bem que ele tomou essa atitude. Ele seguiu a trilha. Seguiu a trilha passando por aqui por um acaso. Encontrou essa casa. O viajante, o Capitão Pereira. Ele já chegou, foi entrando pela casa, passava de cômodos em cômodos, fazia barulhos, batia nas portas. Não chamou a atenção de ninguém na casa, não tem ninguém. Não tem ninguém, tá abandonada a casa. Tá abandonada, vai ser minha. Já pensou dessa maneira o viajante. Bastante oportunista que ela já pensou logo. Vou vir morar com a minha família e foi o que ele fez. Já nem pensou mais em conhecer o litoral norte. Daqui mesmo o viajante, o Capitão Pereira, já voltou lá para a região do vale de onde ele vinha. Veio com a família e ocupou essa casa. O viajante, o Capitão Pereira com a esposa. Esse casal não tinha filhos, criava uma menina. Que era essa mulher da foto aqui, a Maria Caetana da Graça. Que quando chegaram aqui, a menininha, a Maria Caetana, tinha 11 anos de idade. Chegaram com essa família, limparam tudo, criando um ambiente para se morar nessa casa, se instalaram e passaram a morar essa família no meio dessa mata. Passou uns tempos, pouco tempo. As meninas casavam cedo na época. O mínimo é 13, 14 anos, já estavam se casando. Não foi diferente com a Maria Caetana. Ela já conheceu o Francisco, que era um morador aqui de Torno, se interessou por ele, ia se casar. Na época, muitas vezes, os pais arrumavam o casamento para as filhas. Era dessa maneira.
E também naquela época os pais tinham que pagar o dote, era um pagamento que era obrigatório, teria que ser feito. Aí o casamento estava arranjado, a criada ia se casar com o morador e o padrasto ia ter que pagar. Aí entra o lado oportunista, já pensou logo, eu vou ter que pagar, vou doar a casa em formas de pagamento para ela que vai se casar, para a criada. E foi o que ele fez, a criada se casou com o morador, Francisco, e recebeu a casa do padrasto, onde passou a morar com o marido, que de lá para cá veio passando até hoje, que é a quarta geração da mesma família da Maria Caetana e do Francisco. Aí disto se passaram 150 anos. 150 anos se passaram, que está na família da Maria Caetana e do Francisco, na qual hoje eu e meus irmãos somos a quarta geração da Maria Caetana. Imaginem uns 60 anos que está na família. Não, 60, os 40 anos que ela ficou abandonada, mais 60 da época do período comercial. 150 que está na família, 40 que ficou abandonado, mais 60 da época do período comercial, vai dar um total de 240 anos, que é o tempo que tem essa casa hoje. Que resistiu à ação do tempo. Resistiu à ação do tempo e continua resistindo. E a resistência que a gente imagina, que dá para perceber, são essas paredes laterais. Na verdade, a casa resistiu todo esse tempo, porque a técnica dos jesuítas era boa, na verdade, as paredes laterais, e também essas madeiras que é tudo à base de encaixe. Aqui dá para perceber esses batentes, é uma única madeira que sobe desde baixo e encaixa na linha lá em cima. Então, certamente, tudo à base de encaixe, o entrelaçado dessas madeiras e as paredes grossas é o que deu resistência nessa casa até hoje. Aí olhando para cima, o telhado já passou por uma reforma. Essas paredes que são feitas com bambu já foram refeitas. Então aqui também dá para perceber duas técnicas de construção diferentes. Temos a taipa de pilão, que percebam nas paredes laterais, paredes bem grossas. E temos aqui a técnica da taipa de mão ou pau a pique. Pau a pique em Tupi-Guarani quer dizer pau à mostra. Já aqui, como era só para dividir os cômodos, não havia necessidade de ser paredes largas. Aí utilizaram a técnica dos índios, que dava menos trabalho para fazer. Aqui só iam para a mata, cortavam as madeiras, tudo tirado da mata nativa, tirava o cipó, as ripas tiradas do pobre de Jussara, fazia as amarrações, o entrelaçado, preparava o barro, uma pessoa de cada lado pegava o barro e batiam com força. Aí o barro preenchia o entrelaçado, depois que secava, caía, deixando as madeiras à mostra, por isso o nome. Já essas que eu fiz com bambu já foram refeitas, dá para ver que estão bem diferenciadas. Já nas paredes laterais, já a técnica já é mais complicada, mais difícil de fazer, porque olhando para essas paredes parece que é terra. Muitos chegam e falam, nossa, uma casa de barro, que dá para perceber o estilo barroco aqui da frente dela. Muitos chegam e falam, nossa, uma casa de barro. Na verdade não é barro. Não é barro porque não tem como socar o barro, não ia dar resistência. É só uma terra meio que umedecida que tinha que ter liga também. Se não tivesse liga não ia resistir à ação do tempo. Se fosse só de terra, com o tempo, a chuva, o vento, ia tudo embora, não ia resistir à ação do tempo. Então para fazer essas paredes, eles utilizavam dos produtos que tinham em mãos para cada região. Tipo, para essa região, o produto que eles tinham para dar essa liga eram derivados de cana-de-açúcar, melaço da cana, açúcar mascavo, o capim, fibras vegetais, misturado com a terra, daria essa resistência. Então, certamente, já ao pegar o capim, era muito trabalho para fazer isso, muito trabalho para cortar o capim. Aí eles pegavam o estrume dos animais, que você encontrava no estrume o capim já moído. Terra, estrume de animais e derivados de cana-de-açúcar. Só que o problema seria o cheiro disso tudo, ia ficar com mau cheiro. Também não era problema, por quê? Porque os derivados de cana já tiravam o cheiro disso tudo através da fermentação. Então fermentava tudo, deixava ali um tempinho, a mistura, de vez em quando dava uma mexidinha, liberava o cheiro e o açúcar ajudava na liga. Aí encaixava os caixotes de madeira, eram vários caixotões, chamado taipau, à volta de todas as paredes, os caixotões. Ali no cantinho tem um caixote, mais ou menos, imagina aquele que está ali naquele cantinho com um soquete. Aí encaixava a volta toda, jogava a mistura para dentro do caixote e a mão de obra escrava ia socando as camadas, a volta toda da casa até encontrar aqui nesse ponto. Encontrava novamente outra camada. Então eu repetindo de camadas em camadas. Aí quando completava o caixote, desencaixava aqui de baixo e encaixava acima. Nesse cantinho aí atrás do nosso amigo ali, dá para ver bem as camadas. Ó. Tem até o sinal onde encaixava os caixotes. Então a gente imagina muito trabalho.
Muito suor. Ah, se essas paredes falassem. Então, na verdade, a gente percebe que tem toda uma história, realmente fez parte da história. Os estilos de construções é bem interessante. Já o telhado também houve necessidade de refazer, porque essas telhas são muito pesadas, com risco de cair tudo. Passou por uma reforma, onde se manteve o próprio estilo, né? Estilo bem aberto. As telhas, parte delas são da época. As ripas foram trocadas, as madeiras claras. As telhas são as chamadas telhas de coxa. Tem relatos, eu não posso afirmar isso. Tem relatos que eram feitas nas coxas. Tem relatos que quem fazia as telhas eram as escravizadas grávidas que iam para a beira do rio e moldavam as telhas nas coxas. Colocar uma folha verde para não queimar, porque certamente o barro quente ia queimar a pele. Aí colocava uma folha de bananeira ou uma folha de caetê e moldava o barro nas coxas, dando acabamento das telhas. Aí quando acabava iam fazer o telhado. As coxas não eram iguais uma das outras, ficavam em tamanhos regulares, não encaixavam uma com as outras. Ah, essas telhas estão mal feitas. Por quê? Porque foram feitas nas coxas. Então, literalmente, o termo feito nas coxas surgiu daí. Porque certamente o termo lembra uma coisa mal feita, só que não tinha nada mal feito. Eram moldados nas coxas que não eram de tamanhos iguais. Então, o termo feito nas coxas também é bem interessante. Já andando pela casa também vocês vão perceber alguns móveis, que são móveis bastante antigos. Parte desses móveis que se encontram por aí foram utilizados pela primeira moradora, que foi a Maria Caetana. São peças hoje com mais de 150 anos. Algumas delas também foram doadas, adquiridas pela família, porque isso daqui hoje a gente considera como um museu doméstico e também um atrativo histórico bastante visitado, onde essas peças realmente chamam a atenção. Gente, fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada. Usar aí isso da história. A gente agradece. Maria Caetana foi a sua tataravó. Tataravó. Então, Imagina ela chegando aqui com 11 anos de idade. Nossa, que interessante. Imagina a dificuldade que era para uma família chegar, morar no meio de uma mata fechada, se manter, né, com meio de onças, bichos, sem falar dos índios tamoios, que tem relatos que quem dominava essa região eram os índios tamoios, naquela época, 240 anos atrás. Então é um pouquinho de história que se encontra, a região de Salesópolis fez parte dessa história. Você imagina, durante 60 anos, o tanto de pessoas que passaram por aqui. Pessoas que eram escravizadas. Então, imagino que passamos por esse local. eu queria só uma pausinha para agradecer a presença do prefeito, né, que está aqui presente, seja bem-vindo.